Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem para quem está chegando aqui no canal do Mais Que Autismo? Hoje o nosso podcast, que começa agora às 20 horas, vai ter um assunto muito especial. Então, para que você ainda aí, ó, que não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. E toda quinta-feira a gente tem um episódio novo, toda quinta-feira às 20 horas. Então já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você está chegando aqui agora, ó, os primeiros minutinhos, vai lá e ó, compartilha, avisa uma pessoa que, né, nossa, ela tem que escutar sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Então, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, que é uma forma de você incentivar o nosso trabalho, porque a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para você aqui toda semana. Hoje, nós vamos falar sobre distúrbios do processamento sensorial. É isso, né, Marina? Isso. Eu chamei a Marina Braga, que é terapeuta ocupacional, e ela veio explicar pra gente o que são os distúrbios do processamento sensorial, quem que pode ter, como que eles se manifestam, e será que tudo que a gente vê, né, hoje, principalmente na questão do autismo, será que tudo é explicado pelos eu ainda estou acostumada a falar transtornos do processamento sensorial, mas pelos distúrbios do processamento sensorial. Então, passa a bola para Marina Braga. Então, Marina, se apresenta, fala um pouquinho de você, da Interagir, né? Como que é seu trabalho. E aí a gente começa a explicar tudo aí pro pessoal. Perfeito. Kelly, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Para participar, para ter esse espaço aqui, né? Para a gente conversar, para falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, sobre a integração sensorial. Então, para quem não me conhece, eu sou Marina Braga, sou terapeuta ocupacional. Hoje eu tenho uma clínica junto com as minhas duas sócias, que é a Clínica Interagir aqui em Curitiba. E a gente, apesar de ser um trabalho interdisciplinar, né? Então a gente tem também todas as áreas de terapia ocupacional, de psicologia e fonoaudiologia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a integração sensorial com vocês, né? Quero tirar algumas dúvidas também. Eu acho que a primeira é exatamente essa que você trouxe, que são distúrbio, é transtorno de processamento, é disfunção de integração sensorial, o que é? Né? Hoje o termo mais aceito e atualizado são disfunções de integração sensorial. Ó, nenhum do que eu falei, gente. É tudo a mesma coisa, né? São questões, assim, de autores e até a própria evolução da teoria que nos faz hoje falar sobre a DIS, que é a disfunção de integração sensorial, né? Mas o termo hoje, ele é amplamente conhecido, né? Eu acho que hoje as redes sociais também a gente tem bastante divulgação sobre o tema. E independente do termo, eu acho que é importante a gente entender o que é essa disfunção, né? O que são as disfunções de integração sensorial. Quando a gente fala... Eu falava muito transtorno, né? Porque quando a gente lá atrás, quando foi atrás de diagnóstico e tudo mais, eu lembro que a neuropediatra falou assim, vamos ver se não tem transtornos dos processamentos sensoriais. Eu falei, que isso? Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Nunca, assim, né? E aí depois eu fui descobrir que não é só no autismo que a gente encontra, né, Marina? Então acho que é legal já a gente falar, então, o que é essa questão sensorial? Como que ela afeta a vida das pessoas, né? E quem que... A gente viu também recentemente, acho que é o filho do Bruno Galhaço, acho que foi, né? Trouxe também, que a filha tem. Então, assim, como que a gente vai percebendo isso na criança, ou mesmo no adulto, adolescente? Né? Uhum. Eu acho que até mais do que saber utilizar o termo, a gente entender o que é, né? Então, a disfunção da integração sensorial nada mais é do que uma forma ainda ineficiente do cérebro de processar as informações sensoriais, né? Então, quando a gente fala de sistemas sensoriais, de disfunções sensoriais, a gente pode estar falando de vários sistemas sensoriais, né? Então, a gente está falando de um termo que acaba englobando e abrangendo diversos quadros que a gente chama, né? Que são os quadros da disfunção de integração sensorial. E esse quadro, ele pode acometer tanto crianças com desenvolvimento típico como atípico, né? Então, hoje a gente vê uma relação, acho que assim, se você jogar no Google, colocar sensorial, disfunção de integração sensorial, provavelmente você vai ser jogado por algum site aí de autismo, né? Porque hoje a gente já sabe, até os estudos, eles têm nos mostrado cada vez mais, né? Os estudos mostram aí entre 80% e 90% das crianças com autismo com o quadro da disfunção de integração sensorial. Então, sim, a gente tem um alto número de crianças, né, que tem os dois quadros como comorbidades, mas hoje a gente já tem, tanto na prática clínica como também em estudos, né, crianças com quadros de altas habilidades, com TDAH, crianças neurotípicas, mesmo com desenvolvimento típico, que também tem o quadro da disfunção da integração sensorial. E aí, quando a gente tenta entender o que são, né, exatamente por a gente ter vários quadros e que eles... nem toda criança que tem a disfunção de integração sensorial vai apresentar o mesmo quadro, né? Então, isso que é tão importante da gente conhecer, saber como isso pode acometer, como isso pode impactar socialmente essa criança, né? Então, pode impactar
em termos de engajamento nas ocupações, nas atividades, em atividades em casa, em atividades na escola, em termos de participação social também. E pode ter impacto diferente para cada pessoa, em níveis diferentes, né? Então, a gente também vê quadros que acabam impactando muito mais a nível de contextos também, né? De participação social mesmo. Por isso que é tão importante a gente entender, analisar em que nível de desempenho ocupacional está sendo prejudicado, né? Então, acho que para começar, a gente precisa entender um pouco o que são essas disfunções, né? E como que elas acometem. Quando você fala, até quando você fala, né, disfunções, a gente tá falando de várias, né? Então, assim, acho que as pessoas às vezes não sabem nem que envolve as questões dos sentidos, de várias partes do seu corpo, né? Então, acho que é legal também a gente trazer isso, assim, para elas entenderem o que são, da onde que parte essas disfunções, né? Exato. Eu gosto de começar, assim, até quando eu vou dar a devolutiva para os pais do processo de avaliação, ou até em rodas de conversa, quando a gente tem essa oportunidade de conversar com os pais, de explicar que ninguém processa as informações sensoriais de todos os sistemas de uma forma equilibrada, nem eu, nem você, ninguém, né? Então, a gente começa por aí, né? Então, a gente tem que entender que cada ser é único, né? E quando a gente faz um processo avaliativo, porque existe uma hipótese, existe uma dificuldade ali que está sendo avaliada, né, a nível de desempenho ocupacional, a nível de participação, a gente precisa investigar muito a fundo, né, porque muitas pessoas têm preferências sensoriais que diferem do que é uma disfunção de integração sensorial. E hoje em dia, acho que é um termo bem... O termo sensorial está sendo amplamente usado, e quanto mais as pessoas sabem, a gente sabe que, por um certo ponto, isso é super importante, porque muitas pessoas estão entendendo, estão conseguindo olhar, mas também muitas pessoas acabam diagnosticando de uma forma equivocada, né, quadros que não são sensoriais, digamos assim. Né? A gente, na nossa prática, a gente recebe, às vezes até os pais chegam na sessão, hoje ele está muito sensorial, ou já chega para avaliação, não, ele tem isso aqui que é sensorial, né? E às vezes a gente precisa ter muita cautela nessa investigação, porque nem tudo é sensorial, né? E aí, como que a gente sabe esse limite, né? Você falou assim, que às vezes a gente tem algumas preferências sensoriais. É que nem quando a gente fala, às vezes, sobre autismo, né? Mas eu acho que eu também sou autista, porque eu também tenho isso. Não é isso, né? Não é você ter uma característica ou você ter uma preferência, né, Marina? Você apresentar. Para ele ser uma disfunção, ele tem que causar prejuízo na sua vida? Exato. E a gente só fecha diagnóstico de integração sensorial, né? Que são as disfunções de integração sensorial, se existe um impacto a nível funcional. Então, a gente está falando impacto a nível de desempenho ocupacional, ou seja, a pessoa não consegue realizar atividades que ela precisa, que ela quer e que ela deve fazer por conta desse quadro da disfunção de integração sensorial. Então, a gente primeiro olha para as ocupações, por isso que é o terapeuta ocupacional, né, o profissional responsável por a gente conseguir dar sequência nessa investigação e também na intervenção da disfunção de integração sensorial. E além do desempenho ocupacional, também pode ter prejuízo a nível de participação ocupacional, participação social, né? Então, para a gente fechar o quadro, o paciente pode apresentar todos os sinais que são clássicos ali para eu fechar algum dos diagnósticos. Mas se não tem nenhum impacto a nível funcional, eu não fecho aquele quadro de disfunção de integração sensorial. E o profissional responsável por dar esse diagnóstico, né, que é o quadro, é o terapeuta ocupacional capacitado e especializado na terapia de integração sensorial de ERS. Então, a gente vê muitas vezes, às vezes, as crianças já vindo com uma hipótese de algum diagnóstico, tanto de profissionais da área de saúde, de neuro, de pediatra, e o processo avaliativo, ele é muito sério, ele é muito minucioso, né, nos demanda muitas sessões, nos demanda aplicação de ferramentas padronizadas, que tem evidência científica exatamente para a gente conseguir fechar ou não um diagnóstico, entender de onde está vindo aquela dificuldade. E não necessariamente aquela dificuldade vem de uma base sensorial, né? Quando a gente está falando de dificuldades aí de participação, né, nas ocupações ou participações sociais, né? Então não é também só... Porque às vezes a gente vai para aquilo, né? Às vezes eu não gosto, sei lá, do sol, né? Mas tenho uma grande tolerância ao sol. Mas isso não impacta, isso não me impede, por exemplo, de sair na rua, né, quando tem sol. Eu posso não gostar, né? Mas eu consigo, e aquilo, ok. Se a gente está falando de uma pessoa que tem realmente, que vai impactar, aquilo vai realmente causar tipo, um desconforto muito grande para ela, né? Só para a gente trazer exemplo bem prático, assim. Então, pode ser que ela sinta dor, que ela sinta... Eu lembro que com a gente, assim, meu Deus, o sol era terrível. E de não conseguir mesmo, sabe? Tipo, não conseguia, assim, chorar. Muito difícil, assim. Então,
tem que ter... E não é acontecer uma vez, lá de vez em quando, né, Marina? Também, Exato. né? Exato. Eu acho que é muito importante a gente entender o que são as preferências sensoriais e a gente entender que todo mundo vai ter sua preferência. Então, você tem preferência, às vezes, pelo sabor mais doce do que pelo salgado. Você prefere, às vezes, não usar tantas peças de roupa. Você, às vezes, não gosta tanto de usar roupa de lã. Mas se você precisar usar uma roupa de lã, você vai conseguir dar sequência no seu dia, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir conversar com as outras pessoas, você vai conseguir seguir o seu dia sem aquilo te incomodar, porque você vai habituar aquela informação dentro do seu corpo, né? O que acontece nas pessoas que têm o quadro da disfunção é que elas não conseguem habituar aquela informação, é como se aquela informação tivesse o tempo todo incomodando. É tipo como se não chega no cérebro a informação, como que acontece entre eu sentir essa roupa no meu corpo e eu não consegui tolerar, porque meu cérebro não consegue... Isso. A informação não chega direito lá, como que é isso? Então, assim? Quando a gente fala, até vou dar o exemplo aqui do sistema tátil, por exemplo, né? A gente tem receptores aí no corpo inteiro, né? Então, a gente percebe informações a todo momento, né? Do que a gente está encostando, da peça de roupa, né? Do própria cadeira que a gente está sentando, do toque do outro. Então, a gente está recebendo essas informações. Quando a gente diz que, por exemplo, uma criança tem o quadro da defensividade tátil, né? Que é um quadro em que a criança pode ter um prejuízo ali no processo de modulação sensorial, ou seja, ela percebe aquela informação com uma maior intensidade do que ela está realmente recebendo, né? Então, é uma resposta desproporcional ao estímulo que ela está recebendo. O problema no quadro da disfunção de integração sensorial não é no receptor da pele, não é quando ela está recebendo o contato da roupa, né, com a pele. Na verdade, essa informação ela é recebida, né? Então a gente tem um input sensorial que ele é recebido, e essa informação ela vai ser levada, né, ao nosso sistema nervoso central, e a gente vai ter falhas no processamento sensorial, né? Então, não é na pele o problema, é exatamente na questão de modular essa informação sensorial. Isso tudo acontece a nível de sistema nervoso central. Então, a gente tem processos a níveis corticais, a níveis de estruturas cerebrais, que são responsáveis por a gente perceber aquela informação, e a gente vai julgar se aquela informação é nociva, se ela, né, ou não é, né, nociva para o nosso corpo. Então, a gente vai ler essa informação e a gente vai reagir a essa informação. Então, pode ser que, por exemplo, o toque de alguma roupa no meu corpo, né, se eu tenho o quadro da defensividade tátil, é como se essa informação, assim, eu recebo essa informação, o cérebro recebe essa informação, e ele dá um alerta ali, ó, luta ou fuga, isso aqui não tá legal, isso aqui gera um incômodo, gera irritabilidade, então eu não consigo seguir o meu dia porque aquela informação está ali me incomodando todo o tempo. Então, eu posso, muitas vezes, ficar mais agitada, não conseguir prestar atenção, então ter problemas de atenção, ter problemas de comportamento, eu posso não conseguir dar conta da minha atividade porque aquela informação, meu cérebro não consegue desligar aquela informação, né? Então aqui, a gente tá usando nossa roupa, eu não tô sentindo onde tá minha etiqueta, onde tá minha calça, né? Então eu consegui habituar aquela informação, né? Eu não preciso que o meu corpo fique a todo momento me dando aquela informação de onde que ela tá, que aquilo está me incomodando, né? Então, quando a gente fala de um quadro de uma defensividade tátil, por exemplo, que é muito comum, inclusive, né, em vários quadros que a gente já começou a comentar aqui, é como se o cérebro não conseguisse processar realmente aquela informação, né, e de fato interpretar que tá tudo bem com aquela informação, né, que eu consigo seguir o meu dia mesmo tendo aquele contato direto ali da pele, né, por exemplo, com a roupa. Então, é muito relevante a gente entender, porque às vezes a gente não tem como exigir de uma pessoa que tem o quadro da defensividade tátil, que ela utilize certas peças de roupa, né, que ela não tolera, ou que ela mexa numa massinha, que ela mexa numa tinta, que ela aceite o toque de outra pessoa, o beijo, escove os dentes, às vezes com aquela escova, ou... aquela pasta de dente. Exato. Eu vou na praia, não gosto da textura da areia, do sol, Exato. o cheiro. Falando assim, né, eu tenho muitas questões sensoriais, assim. E aí, cheiros me dão dor de cabeça, muito irritante. Barulhos. Uhum. Então, os barulhos também, né? Tipo, e a parte... Tá. Falando, né? A parte também de alimentação também interfere, né, Marina? Então, assim, parece que tudo... Aí que a gente quer mostrar, né? Como isso impacta realmente no dia a dia dessa criança ou dessa pessoa. Sim. E em torno dela também, né? Com dessa certeza. família, né? Com certeza. Porque ela não consegue, acho que nem se relacionar direito com o meio que ela tá. Eu também ia te perguntar, assim, isso também, aquelas crianças que são menorzinhas, às vezes, já não gostam, que você vê muito assim, né? Ou não gosta de ficar com roupa nenhuma, não gosta de ficar com sapato, com meia, com nada,
Ou aqueles extremos também, né? Tá frio e a criança tá sem roupa e tá quente e a criança tá com roupa. Isso também já são sinais, assim, ou podem ser características. Não sei se características, né? Mas... Sim, são sinais clínicos que a gente diz, né? E eles podem tanto representar, e somente depois de uma avaliação a gente consegue determinar isso, né? Mas podem ser sinais tanto de que ela não tolera, às vezes, a textura da roupa, ou ela não tolera, às vezes, o tecido da roupa encostando na pele, né? Então, tem pessoas que não toleram roupa justa ou não toleram roupa solta porque a roupa fica batendo no corpo. Como também pode ser por uma questão de percepção alterada aí de temperatura também, né? Porque a gente tem receptores na nossa pele que são responsáveis por a gente perceber várias qualidades, né, da sensação tátil, por exemplo. Então, a gente tem receptores que são responsáveis por a gente perceber temperatura, a pressão, o toque leve, por exemplo. Então, cada receptor percebe a informação e essa informação é levada, né, para o nosso cérebro para ser processada. Então, quando a gente pensa aí num único problema, digamos assim, que é não tolerar, né, talvez usar muitas peças de roupa mesmo num dia de frio, a gente já levanta aí N hipóteses só pensando pela perspectiva sensorial, né, que pode ser por uma questão, às vezes até interoceptiva, que é um dos nossos sistemas sensoriais, que a gente não aprende, né, sobre ele quando a gente está no colégio, mas o sistema interoceptivo ele é responsável por a gente perceber a temperatura das sensações, para a gente perceber a própria temperatura do próprio corpo também, as nossas necessidades também. Então, a gente levanta N hipóteses aí que podem justificar, né, um único comportamento aí que às vezes é não utilizar uma roupa de frio num dia de frio. E a gente sabe que isso pode gerar um problema muito grande dentro de casa, na escola, às vezes da criança ser obrigada a utilizar uma peça de roupa, mesmo às vezes não conseguindo tolerar. E não é porque ela não quer só usar roupa, né? Muitas vezes existe aí um problema sensorial que está como base, né? É como se ela sentisse, pra gente também explicar para as pessoas, é como se ela sentisse dor, ou chega a sentir dor, um desconforto, é só um desconforto, chega a sair também, às vezes eu vejo gente que diz que fica até com alergia, dependendo do que tá usando ali, que não conseguiria usar, né? Mas é obrigado a usar por alguma questão, assim. É isso também? Sim, quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, com as pessoas que têm a disfunção de integração sensorial, seja uma criança verbal, ou às vezes até os adultos, adolescentes que a gente atende, muitos referem dor ao toque, né? Então, eles conseguem referir aquela sensação. Então, a gente está considerando que são pessoas que conseguem verbalizar o que elas estão sentindo, né? Esse é um grupo de pessoas, né? Então, eles referem que dói, que coça, que incomoda, que eles ficam irritados, que gera, às vezes, até um desespero de ficar com aquela sensação o tempo todo incomodando, né? E aí e é importante a gente falar sobre isso também, a gente tem um grupo de pessoas que às vezes não conseguem nem perceber que é aquilo que está incomodando, e também as pessoas que não conseguem verbalizar, né? Então, se a gente pensa em crianças, em pessoas não verbais, né? A gente já tem, muitas vezes, um impacto muito maior, né? Porque elas não conseguem sinalizar o que está incomodando, elas não, às vezes, nem conseguem perceber o que está incomodando, né? Então, às vezes, a gente está olhando, às vezes, para um comportamento inadequado daquela criança, mas quando a gente vai investigar, é porque realmente ela não está conseguindo comunicar uma sensação desconfortável, né? E quando a gente tem a oportunidade de trocar com pessoas que já têm uma autopercepção, que já conseguem verbalizar as sensações, né, o que estão sentindo, é o que eles dizem, que eles relatam, né? Dói, me incomoda, coça, né? E assim, perdem o foco da atenção, não conseguem mais conversar, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, porque realmente tem alguma informação ali que não para de incomodar. Isso a gente tá falando só sobre o sistema tátil. Então, né? assim, Marina, vamos falar assim, ó. Na escola, a gente só aprende o quê? Visão, audição, tato, olfato e o tátil. Tátil, né? São esses sim. Sim. Mas a gente sabe que tem mais, Tem né? mais. Então, acho que tá legal a gente falar que existem mais, né? Para as Sim. pessoas ficarem sabendo, assim. Sim. Hoje a gente considera que existem 8 sistemas sensoriais, né? Então, além desses 5, que são os 5 mais conhecidos, né? A gente tem mais 3 sistemas sensoriais e eles são extremamente importantes, né? Para o nosso dia a dia, para a gente conseguir funcionar aí no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema interoceptivo. Então, inclusive, 2 desses, né? O sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema tátil são a base da integração sensorial, que exatamente é essa abordagem que a gente consegue tratar os quadros da disfunção de integração sensorial. Então, o nosso sistema vestibular, ele é o nosso sistema responsável por a gente perceber, né, informações da gravidade. A gente tem os receptores dentro dos nossos ouvidos internos, então a gente percebe a nossa posição da cabeça, né, perante o espaço. Então, toda aceleração e desaceleração do nosso movimento é recebido e percebido por esse sistema sensorial.
de uma maneira assim bem rápida, né, para explicar, é um sistema que ele nos dá segurança para a gente conseguir se mover, né, para a gente conseguir caminhar, se mover no mundo mesmo. A gente se sente seguro perante a gravidade porque a gente consegue perceber a gravidade, né, a gente sabe onde está nosso corpo perante o espaço também. E é um sistema responsável também por a gente conseguir dar conta de muitas funções do nosso dia a dia. Então, disfunções nesse sistema, muitas vezes, podem impedir a execução de algumas atividades básicas no dia a dia, né? O sistema proprioceptivo já é um sistema responsável por a gente perceber nosso corpo, exatamente onde está o meu corpo sem eu olhar, né? Então, eu sei onde está meu pé sem eu estar olhando. E muito além disso, é um sistema que a gente tem os receptores nos nossos músculos, nas articulações, nos tendões. Então, a gente tem feedbacks e retorno de tudo que a gente está nos movimentando, né? E é um sistema muito importante para a gente conseguir ficar sentado, para a gente conseguir se movimentar, né? Para a gente conseguir dar conta da nossa postura no espaço também, né? E ele é um sistema que nos regula muito também. Ele é um sistema que a gente poderia falar da questão da dor também, de a pessoa sentir mais... perceber que ela está sentindo dor ou não está sentindo dor, ou isso tem a ver com cada um dos sentidos? Assim? Quando a gente fala sobre dor, a gente está falando geralmente sobre o sistema tátil e o sistema interoceptivo, que são os sistemas responsáveis por essa percepção da dor, do toque ou da própria dor mesmo, né? E até aproveitando o gancho, né, falando do sistema interoceptivo, que é um sistema relativamente novo, né, que a gente tem estudado cada vez mais, então ele já foi, né, descoberto há muito tempo, mas hoje a gente vê um investimento muito grande, né, na educação desse sistema, assim, para os profissionais da área da saúde. E é um sistema que ele é responsável por a gente perceber as nossas necessidades fisiológicas, a nossa relação, né, com a gente mesmo. Ele tem um impacto muito significativo, porque a gente consegue perceber saciedade, fome, sede, as necessidades fisiológicas mesmo. E ele tem uma relação muito grande com a cognição, né, com o nosso comportamento também. Então, é um sistema que ele nos dá muitos feedbacks de como você está, né? De como exatamente você é com você mesmo, né? Ele seria o sistema do autoconhecimento, então. Sim, exato. De você conseguir ter essa percepção do seu próprio corpo, né? E disfunções nesses sistemas sensoriais, eles têm um impacto também muito significativo, né? Então, às vezes, até uma criança que às vezes vai começar o desfraude, tá com um processo difícil no desfraude, a gente vai investigar, por uma questão, às vezes, interoceptiva, né? Então, existe um impacto muito significativo e cada vez mais estudos aí dentro da área também que tem surgido. Então, a gente tem se debruçado muito, né, sobre essa área enquanto profissionais da área de saúde, porque tem nos dado muito, muito retorno com relação a essa investigação, muitas vezes, das dificuldades das crianças, né, que a gente já tem. Sim. E vamos também abordar agora a questão bem no ponto que a gente falou, né, que nem tudo é sensorial, então, assim. Então, vamos falar coisas que seriam sensoriais pra gente dar um exemplo, alguns exemplos, né, porque são muitos, né, Marina, sei disso, assim. Mas em cada um desses sentidos, né? Uhum. E para as pessoas entenderem que isso é sensorial, isso é. E aí, às vezes, dá algum exemplo também do que não é, sabe? Pra gente ter essa... Não que você não vá, né? Tipo, porque daí também, às vezes, a gente fala isso. Quem vai te dizer se é ou não é realmente é um profissional. Não é você se autodiagnosticando em casa. Não, é porque ela falou, então, que isso aqui não é, né? Não, calma, né? São níveis também, como você falou, né? Então... Por mais que a gente fale aqui, é legal procurar uma TO para que o profissional mesmo aplique os testes, né? Eu lembro que foram muitas sessões, né? Sim. Muitas sessões, nossa. Sim. E dependendo da idade da criança, a gente tem muitas ferramentas padronizadas que a gente consegue. E não tem discussão, né, com aquele resultado de um teste quantitativo, né? E sabe, só retornando aqui na questão da avaliação, assim, é impressionante como a gente, como mãe, como pai, o cuidador mesmo da criança, e mesmo a gente, por isso que vem a questão do autoconhecimento. Enquanto a gente não tem contato com aqueles questionários todos que vêm, aqueles testes todos, parece que você não pensa a respeito daquilo. Você nunca parou para pensar, nossa, mas o que isso tem a ver, né? Por que ela tá me perguntando essas coisas? E aí depois você vai, nossa, mas eu tenho isso, eu faço aquilo outro. Daí você vai entendendo que tem relação com a forma de você sentir as coisas, a intensidade e tudo mais. Com certeza. E muito a nível de impacto que isso pode estar trazendo para o dia a dia, né? Uhum. Eu gosto até de começar falando sobre, quando a gente vai falar sobre os sinais clínicos, né? De cada quadro de disfunção de integração sensorial, seja de uma forma didática ou não, né? Eu acho muito interessante a gente sempre pensar que o que vai, muitas vezes, ditar realmente se vai fechar ou não, né, um quadro, para além dos testes, para além dos questionários, né? Porque eu acho que, assim, os questionários que a gente aplica com os pais,
eles, por si só, eles não são suficientes para a gente fechar um diagnóstico, né? Porque a gente tem um viés muito relevante, né? Que é a visão dos pais perante aquela situação, né? E a gente entende que os questionários também, eles têm certos limites também com relação a uma investigação mais aprofundada. Então, enquanto profissionais, a gente sempre vai pegar essas informações que a gente recebe dos pais na anamnese, né? Dos questionários, os resultados dos testes, tudo que a gente observou dentro das sessões e o raciocínio clínico do profissional que vai conseguir juntar todas essas peças do quebra-cabeças, né? Não é simples hoje em dia. Infelizmente, a gente ainda vê muitos profissionais fechando diagnósticos somente por questionários, né? Que foram aplicados com os pais. É óbvio, é uma informação valiosíssima que a gente tem dos pais, né? Mas é uma dos pilares para a gente ter essas informações. Porque eu até falei, porque assim, ó, até você chegar no profissional, primeiro você nem sabe que existe um TO, tá? Vou ser bem sincera. Quando você chega lá, te falam dessas coisas, você fala, mas TO, né? O que ele faz? Daí que você vai procurar, né? E aí você não tem essa noção, assim, porque você observa, às vezes, na correria, né? Tipo, tá correndo, você sabe que a criança tá irritada, você não consegue identificar o porquê que ela ficou irritada. E aí vem lá a pergunta, né? Tipo, quando fica no sol, ele reage tal. Quando coloca tal roupa, você... é verdade. Se eu coloquei aquela roupa aquele dia e ficou desse jeito, eu coloco a etiqueta, ele não gosta. Você, às vezes, demora pra perceber essas coisinhas que são importantes também pra você levar pro profissional, né? Porque só às vezes você também chega, dependendo do profissional, não tem muito tempo, muitas sessões, e acaba não trazendo as informações que precisa, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse processo de investigação é o processo mais importante que a gente tem, né? Porque se a gente faz uma avaliação, se a gente, né, tem um equívoco aí no processo de investigação, a gente vai ter uma intervenção de acordo com aquela avaliação, né? Então, cada quadro, ele exige uma intervenção direcionada, né? Então, é um processo que a gente precisa realmente se debruçar e investigar o mais a fundo possível, né? Então, os sinais clínicos que a gente diz, né, exatamente esse tipo de informação que a gente vai recebendo dos pais, né? Então, como que é no dia a dia, quando a gente pede para contar da rotina, quando a gente aplica questionários, quando a gente investiga os problemas de desempenho ocupacional mais a fundo, quando a gente observa a criança desempenhando a ação, a gente pede vídeos, ou a gente vê realmente a criança se vestindo sozinha, tentando escovar o dente, ou os pais mandam vídeos de como é na realidade dentro do contexto, né? Então, a gente tem muitas informações, né? E hoje a gente entende que os mesmos sinais clínicos que podem me ajudar a fechar um quadro de disfunção de integração sensorial também podem ser a causa para uma investigação mais aprofundada de um comportamento inadequado ou vai exigir muitas vezes um trabalho de comunicação com um fonoaudiólogo, né, que vai investigar porque aquele comportamento é por uma dificuldade de comunicação e não é porque a criança está irritada por uma questão, né, de sensações. Então, isso exige muito do profissional raciocínio clínico, né? E quando a gente fala de sinais clínicos, né? Então, pensando, por exemplo, no sistema tátil, né? Que eu acho que é o sistema mais fácil da gente entender, porque ele é mais didático, acho que é o mais visível da gente entender as principais dificuldades. Então, a gente pode estar falando desde crianças que têm a dificuldade de tolerar, né, texturas, como a gente tem falado até aqui. Então, de tolerar toque, beijo, abraço, pentear o cabelo, escovar os dentes, cortar o cabelo, né? Lidar com texturas dos alimentos. Até crianças que estão no outro polo também dos quadros de disfunção de integração sensorial tátil, que são as crianças que precisam passar a mão em texturas, que têm dificuldade de discriminar sensações, que são crianças que muitas vezes têm dificuldade de coordenação motora fina porque têm uma baixa percepção desse corpo também, né? Então, não tem muitas dicas, né? Muito baseada nas questões discriminativas também. Quando a gente fala de sistemas, né, de sistema gustativo, né? Geralmente a gente está aí alinhando com um quadro de seletividade alimentar, né, que muitas vezes as questões sensoriais são de base, mas não necessariamente, né, e às vezes não sozinhas, às vezes existe uma base sensorial, existem questões comportamentais também envolvidas, às vezes não, eu diria que a maioria das vezes, né. Eu acho que vem a maioria os dois, assim, né. Sim. Tava conversando com a Nutri também, com a Adriana, né, e falando disso, assim, que vem muito comportamento, da parte sensorial e daí da parte orgânica, né, então, os três principais responsáveis pela seletividade alimentar, né? Sim. E, então, quando a gente fala de sistema gustativo, vem muito claro esses sinais, né? Que às vezes, colocar alimentos com duas texturas na boca e cuspir, né? Ou, às vezes, ter ânsia, né? Frente ali ao contato com algum alimento. Esse é um sinal que nos chama muita atenção e, por isso, a gente precisa investigar. Ou, às vezes, são crianças que têm dificuldade com alimentos mais crocantes ou buscam alimentos mais pastosos, muito pela textura, né? Sinais mais generalistas, assim, pensando no sistema gustativo. Marina, que eu pensei assim, né?
vamos entrar um pouquinho na seletividade, já que a gente Sim. só parou aqui, né? A gente nunca consegue fugir dela. Mas eu acho que serve para todos, né? Então, assim, a criança começou lá se incomodando realmente com uma textura ou com o cheiro do lugar onde ela vai comer, ela não gosta do cheiro, até a cor, né? São várias questões que podem interferir ali na hora dessa alimentação. Ela pequenininha começou isso, ela não sabe nomear que é aquilo, né? Ela vai sentindo aquilo. E aí, mas aí eu não fiz nada, eu deixei e no começo a gente até acha bonitinho, né? Quando a criança vem com algumas manias, né? Ah, olha que bonitinho, engraçadinho, mas depois aquilo vai se tornando difícil de lidar, né? Conforme vai passando. E é isso que eu queria perguntar, assim, então no começo é só uma questão sensorial, se tornar um comportamento que eu não consigo mais... Porque assim, se é sensorial, eu vou trabalhar para que ela consiga tolerar isso, é isso? Sim. Né? Ou para que ela consiga achar meios de ver que aquilo não é agressivo para ela ou de outra, né? Mas se eu não faço nada, isso vai se tornando um comportamento e vai ficando mais rígido e mais difícil de tirar, né? Porque, não, eu não gosto, eu não como e vai deixando. Eu digo que parece que a seletividade alimentar é bem difícil você ampliar o cardápio da criança, é mais fácil você reduzir o cardápio da criança. Sim, quando a gente olha para a seletividade alimentar pela perspectiva sensorial, né? Então, quando existe uma base sensorial e a gente vai investigar, né? Às vezes uma criança um pouquinho mais velha que chega, a gente vai investigar no histórico, geralmente já vem, né? Informações de que tinha dificuldade com alguma textura específica, começou a reduzir o repertório por questões de textura mesmo. E aí, a criança vai, obviamente, como todo mundo, vai buscar alimentos que são seguros, alimentos que são confortáveis de vocês, né? Colocar para dentro do seu corpo, né? E aí a tendência é que as crianças, por exemplo, eu comi uma vez um brócolis que é verde e eu não gostei da textura. Então existe uma chance daquela criança evitar todos os alimentos verdes. Porque ela não quer ter mais aquela sensação desconfortável dentro da boca que gerou. Ela ficou arrepiada, ela teve ânsia, ela nauseou, vomitou muitas vezes, né? Então a gente tá lidando aí com um cérebro que tá em desenvolvimento, que tá tendo experiências e que, de uma forma inteligente, tá tentando se proteger de informações que não são confortáveis, né? Então, quando a gente diz que muitas vezes, por exemplo, a criança não come comida verde, ou tem crianças que só comem comidas de uma cor, por exemplo, comida amarela, que é a comida mais fácil da gente acessar, né? Muitas vezes a criança vai tolerar colocar um tomate dentro da boca, ela vai tolerar colocar uma carne, mas ela desenvolveu, né, uma segurança ali em cima daqueles alimentos, daquele repertório. Então, pode ser que ela sensorialmente dê conta de alimentos de outra cor, né, por questões de texturas, de sabores, enfim. Mas ela estruturou, né, um repertório em cima de uma rigidez, né? Então, quando a gente está tratando a seletividade alimentar, na maioria dos casos, a gente precisa de 2 profissionais, no mínimo, para a gente tratar as questões, pensando em intervenção, né? De um terapeuta ocupacional com integração sensorial e muitas vezes de um psicólogo dentro da análise de comportamento aplicada, por exemplo, que vai conseguir quebrar esse processo de rigidez que já está sendo estabelecido e que muitas vezes, se nada for feito, é exatamente o que você disse, a tendência é que vá se reduzindo cada vez mais, né? E aí ele vai levar pra vida inteira, né? Que eu não gosto e que, tipo, não quero nem provar, né? Exato. E muitas vezes a gente sabe que você tem que ser exposto aos pouquinhos, né? Que nem uma alergia, né? O médico diz, não, você vai ter que ir expondo ele aos pouquinhos, né? Ao alimento para que o corpo dele vá se acostumando, né? E eu falo que às vezes só o fato de você colocar o alimento na mesa já é alguma coisa, né? Sim. Depois de um tempo, sei lá, colocar mais do ladinho do prato, ou misturar um pouquinho. Né? Essas aproximações, elas são muito importantes e são aproximações que são muito cautelosas, exigem muito da gente enquanto profissional, pensar nos passos para a gente chegar nesse alimento, para ele realmente chegar até dentro da boca e ser um alimento a ser ingerido, né? E a gente sempre fala, e eu gosto sempre de repetir, porque as surpresas sensoriais, né, elas são proibidas, né? A gente sempre fala para os pais, não pode fazer surpresa sensorial, ou seja, esconder o alimento ali, né? Esconder o feijão dentro do arroz, né? Colocar um leguminho escondido ali na colher que a criança às vezes nem tá olhando, porque é uma sensação que a criança não tá esperando receber, né? Então, se ela tem um problema ali a nível de sistema gustativo, isso pode gerar e desencadear uma resposta muito maior, né? E muitas vezes a criança pode reduzir aquele alimento que ela já aceita no seu repertório, né? Então, lidar com a alimentação, essa aproximação, ela é muito cuidadosa e cautelosa, e a gente prepara esse corpo para perceber, né? Então, e nem só falando de alimentos, quando a gente fala de integração sensorial, a gente não vai expondo só aos poucos, desculpa. Quando a gente fala sobre a disfunção de integração sensorial, quando a gente trata os quadros, a gente não está falando sobre
uma aproximação gradual aos estímulos que a criança não tolera. A gente precisa integrar melhor essas informações sensoriais, a gente precisa aprender a processar melhor essas informações sensoriais, né? Então, o trabalho da intervenção é exatamente a gente conseguir ensinar esse cérebro a processar melhor as informações sensoriais. Porque, do contrário, se fosse só uma aproximação gradual, uma exposição, uma estimulação sensorial, aos pouquinhos a gente... eu não tolero tal roupa, mas uso um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí assim eu ia tolerar. Na verdade, a gente precisa de todo um processo que a terapia de integração sensorial vai proporcionar, né? Então, a mesma questão na alimentação, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ser exposto muitas vezes a um alimento para a gente perceber exatamente todas as variáveis e as qualidades desse alimento, mas quando a criança não tolera aquela sensação específica, você pode expor 100 vezes, ela vai sofrer 100 vezes. Né? A gente vai precisar muitas vezes de um trabalho direcionado ali nível intraoral, a gente vai precisar fazer um trabalho de integração sensorial voltado realmente ao processo da seletividade alimentar. E aí a gente cai muitas vezes quando você não tem informação, né? Às vezes, você vê muito isso, assim, de forçar a criança a comer, mesmo que ela não queira, né? Ou forçar ela a usar uma coisa que ela não quer. E ela tá dizendo, às vezes ela tá chorando ali, te dizendo, não quero, né? E a gente vem ainda de uma cultura que acha que tudo que a criança não quer é birra, né? Ou é manha, ou é frescura. A gente ainda trata as crianças, a gente que eu falo sociedade, ainda tem que evoluir muito no sentido de ouvir o que essa criança, ela tá te reclamando ali várias vezes, que aquilo tá incomodando, pare e comece a observar se aquilo tem um padrão, né? Se aquilo... se é só aquilo, só aquele tênis que incomoda, ou se é só aquela comida, ou se realmente ela... Porque restringe a vida da pessoa, né? Como a gente falou ali no começo. Por exemplo, a seletividade alimentar não é só impacta na parte nutricional, na parte de socialização. Essa criança, ela deixa de fazer coisas, deixa, por exemplo, de uma festinha, porque não tem nada para ela comer na festinha, né? A família deixa de sair porque a criança não vai comer nada. Ou a criança não consegue estar... A escola, eu acho que deve ser um ambiente muito complicado para algumas questões sensoriais, né? Para a criança também. Então, isso tem um impacto muito grande. Então, a gente tem como pai, assim, e as pessoas que cuidam de crianças, ter esse olhar um pouco mais de respeito mesmo, né? De escutar o que essa criança está te falando. Exato. A gente recebe muitas famílias, né? Que vêm com esse sentimento de culpa, muitas vezes, né? E a gente, sempre enquanto profissional da área de saúde, a gente tenta desconstruir isso, né? Porque a gente entende, eu acho que quando a gente fala de alimentação, a gente tá falando ali de algo que acontece no mínimo 3 vezes durante o dia, né? Que muitas vezes é uma guerra dentro de casa, é uma briga, né? E os pais estão desesperados porque aquela criança coma, ela precisa comer qualquer coisa. Então, eu acho que é um processo que a gente precisa primeiro desconstruir, né? Que essa culpa, óbvio que quanto mais acesso à informação você tem, né, é mais fácil você fazer direcionamentos mais adequados, até pensando numa intervenção precoce, mas eu acho que a gente tem que deixar a culpa de lado, entender o que interferiu, né, porque eu acho que o impacto que um quadro de seletividade traz não é só para a criança, né? Eu acho que esse exemplo que você traz a nível de participação da família, né, então a família deixa de sair almoçar fora, né, porque não dá conta, né, porque a criança não dá conta de estar num ambiente que tem alimentos que ela não gosta, ou ela não consegue tolerar aqueles alimentos, né, então a gente vê que não é só a criança que sofre, né, toda a família, todo um sistema que sofre, né, então às vezes o forçar, né, o se alimentar, ou às vezes esconder a comida, a gente sabe que são estratégias muito no impulso daquela família de tentar já tá no desespero, vou Exato. falar, tá? Porque às vezes você tá no desespero, daí você chega no pediatra e o pediatra reforça o teu desespero. Porque ele te diz assim, você tem que forçar, ele tem que comer. Você tem que insistir, você tem que fazer outras coisas, você já fez de tudo. E você não tem essa informação. Você nem sabe, eu volto a falar, você nem sabe que existe isso. Você acha que é só, criança difícil pra comer, né? Sim. E aí essa família vai ficando realmente desesperada. A mãe, principalmente, né? Quem geralmente cuida dessa parte da alimentação, vai ficando sem saber mais o que fazer, né? Sim. E as intervenções, né, dentro da seletividade alimentar, independente da área, né, elas são muito respeitosas. Quem está no controle é a criança, né? Então, ela decide o que ela quer fazer com o alimento, a hora que ela quer fazer com o alimento, qual alimento vai ser, né? E dentro da integração sensorial, dentro da terapia ocupacional, a gente utiliza muitas abordagens lúdicas, né? Então, a gente brinca com os alimentos, né? E muitas vezes, no brincar com aquele alimento, a criança se sente confortável para encostar,
para cheirar, para olhar, para estar perto, pelo menos, daquele alimento, né? E muitas vezes a criança faz as tentativas de trazer esse alimento cada vez mais perto da boca, a criança quer experimentar. É óbvio que a gente tem aí, não necessariamente só questões sensoriais envolvidas num quadro de seletividade, mas a intervenção direcionada para tratar, né, a disfunção de integração sensorial mais uma abordagem respeitosa, né, é o caminho de sucesso para a gente conseguir fazer aproximações seguras pensando, né, no ponto de vista sensorial. Mas, como eu disse, muitas vezes o impacto ali da rigidez também é muito significativo e a gente vai precisar sim, de psicólogos para nos auxiliar no processo de quebrar esse processo de rigidez. Porque isso também, se eu fico dizendo, é só sensorial, sensorial, eu acabo. Aí eu levo lá na Marina, tipo, e aí não surte efeito. Ou melhora um pouquinho, mas não tanto porque não tá fazendo integralmente como deveria ser, né? Porque muitas vezes uma coisa vai complementar a outra. Né? Nessa parte de terapia, eu acho que uma complementa a outra, sim. Com certeza. O trabalho interdisciplinar, na verdade, é a chave, né? São muitas crianças hoje que conseguem ter acesso a uma equipe interdisciplinar, mas quando as crianças não têm, é muito importante que o profissional também se responsabilize por buscar supervisões, por buscar orientações também, né? Até para fazer os encaminhamentos adequados. Porque a gente está falando sobre uma criança que está em desenvolvimento, né? E que a gente não pode perder tempo, né? Então, a intervenção direcionada para exatamente aquele problema que a criança tem, a causa, né? Precisa ser muito bem investigada. Por isso, profissionais precisam ser capacitados, por isso que a gente precisa ter acesso a essas informações também. Sim. E aí, vamos... Se deixar, a gente vai ficar falando de seletividade um tempão aqui, né? Mas, falando também ali... Outras coisas também impactam na vida da criança. A gente começou, sei lá, pelo tátil, eu não sei em qual que a gente começou. Por exemplo, o fato de a criança não tolerar barulhos. Então, não consegue ir em lugares que tem muita gente, ou festinha de aniversário, né? Ou o fato também de essa criança... a luz, né? Essa parte incomoda demais. Então, também para entender que não é só a seletividade que restringe a vida da criança, né? Que impacta na vida da criança socialmente ali. Com certeza, a gente tá, né? Acho que esses exemplos que você traz são exemplos muito clássicos de quadros de hiperreatividade, que a gente chama, né? Então, é um problema de modulação sensorial e são quadros em que existe uma resposta exacerbada frente ao contato com aquelas sensações, né? Então, a gente está falando de um incômodo excessivo com sons inesperados, por exemplo, ou com sons específicos, com cheiros também, né? Com toque, mas a gente também pode estar falando de crianças que buscam, né, essas informações de uma maneira um pouco mais exacerbada, né, diferente das crianças que evitam essas sensações. E a gente pode estar falando também de crianças que não toleram, às vezes, andar de ônibus, andar de carro por conta do movimento. São crianças que podem ter medo de altura, também são crianças que têm o quadro da disfunção de integração sensorial. Ou crianças que precisam de muito movimento e não conseguem ficar paradas, não conseguem fazer uma atividade na escola porque não dão conta de ficar sentadas, né? São crianças, muitas vezes, que a gente está avaliando que tem um repertório muito restrito, só brincam das mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, e a gente já pensa, só uma rigidez. Às vezes é um problema de ideação, então a criança não consegue conceitualizar novas ideias. Podem ser crianças que têm problemas de integração bilateral, né? Então não conseguem andar de bicicleta, não conseguem recortar, têm dificuldade, né, nessas aquisições na infância. Podem ser pessoas que têm dificuldade de ficar sentada não só por uma questão de precisar movimento, mas porque não dão conta da postura, né? Então a gente está investigando N possibilidades de impacto na vida de uma pessoa, né? A gente pode falar de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Então, o impacto é muito significativo, né? Porque os sistemas sensoriais, eles são importantes para a gente viver, para a gente dar conta do nosso corpo no espaço, para a gente ter contato com outras pessoas e para a gente desempenhar atividades básicas do nosso dia a dia, né? Então, a gente está falando aí sobre o impacto a nível de atividades de vida diária, que é escovar o dente, pentear o cabelo, dormir também existe um impacto, né? No brincar pode existir um impacto também dos quadros da disfunção, né? Então, a gente está falando tanto de perceber informações de uma maneira exacerbada, discriminar ou ter dificuldades de discriminar sensações, que pode gerar um impacto aí a nível de coordenação motora também, por exemplo, né? Às vezes até o desempenho no esporte, um desempenho na escrita, né? Nessas aquisições que são esperadas e são marcos importantes da infância. E também a nível de praxis que a gente fala, que é ter ideação, que é você conseguir ter planejamento motor, que é você conseguir executar motoramente ações, você ter um movimento fluido, dinâmico, você conseguir
dar conta de se vestir sozinho, de sequenciamento de ações que são importantes no dia a dia, né, de integrar os dois lados do corpo. Então, existe um impacto muito significativo quando a gente fala de quadro de disfunção, né? E acho que pelos exemplos vocês têm percebido que, assim, são N possibilidades de impacto, né? Então, muitos. E até perguntar, fazer 2 perguntas. Uma para a pessoa ter alguma questão sensorial, se ela tiver só em um sentido, ela já é considerada disfunções ou ela geralmente vai apresentar em mais de um sentido, assim? É muito comum a criança apresentar em mais de um sistema sensorial, né? Muitas vezes, os pais chegam com uma queixa muito específica, né? Então, toda vez que eu vou lavar o cabelo é uma briga, não consigo cortar o cabelo, grita, chora. Então, às vezes, os pais trazem queixas específicas de só um sistema. Mas muitas vezes, quando a gente vai investigar, né, a gente vai fazer o processo avaliativo, a gente identifica que existem, às vezes, problemas ainda que leves em outros sistemas sensoriais. O que pode acontecer é que não está gerando um impacto funcional, né? Então, os testes podem me apontar ali para uma possível alteração, mas se não existe impacto a nível funcional, eu não fecho aquele quadro de disfunção de integração sensorial. Mas é muito comum, né? Tanto quando a gente vê em termos de teoria, né, que a gente tem de evidência científica, quanto na prática clínica, que eu acho que é um dado muito relevante, das crianças terem mais de um quadro de disfunção de integração sensorial. Ou seja, uma criança pode apresentar o quadro da defensividade tátil, né, que é esse quadro de realmente responder de uma maneira, né, muito reativa aos estímulos, de evitação a texturas, por exemplo. Como também pode ser uma criança que tem um quadro de uma hiporresponsividade vestibular. O que isso significa, né? É um quadro em que a criança ela não modula muito bem as informações percebidas, né, pela gravidade, pela aceleração, pela desaceleração desse corpo, e ela pode ter, inclusive, impacto a nível aí de problemas motores, por exemplo, né? Então, uma criança que pode também apresentar problemas motores. Então, e existem crianças que têm problemas no sistema tátil, no sistema gustativo, no sistema olfativo, no sistema proprioceptivo, e a gente vai dar nomes aos bois, né? Então, a gente vai classificar em que nível que existe essa dificuldade. Então, é o nível de modulação, é o nível de discriminação, de praxis. E aí, a gente enquadra, né, o quadro de disfunção. Mas são disfunções que podem, né, acontecer numa mesma pessoa. Você falou modulação, falou praxis e falou alguma outra coisa. Discriminação. Discriminação. Isso. O que é cada um? Só para... Vou explicar. Termos técnicos. Então, a modulação sensorial é a nossa capacidade da gente conseguir perceber aquela informação sensorial a nível da sua intensidade, da sua frequência, né? E ela ser uma resposta adequada ao input que foi recebido. Então, quando eu tenho um problema de disfunção de modulação, é porque eu não estou conseguindo modular bem a informação, ou seja, não estou conseguindo perceber a intensidade adequada do estímulo que me foi ofertado. Então, eu posso perceber essa informação de uma maneira exacerbada ou não, né? Eu preciso de muito estímulo para perceber aquela informação sensorial, né? E isso posso estar falando de vários sistemas sensoriais. Um outro processo que todos nós fazemos também é discriminar as informações sensoriais, ou seja, eu perceber a qualidade daquela informação. Eu conseguir distinguir texturas, por exemplo, né? Então, nós mulheres somos muito craques nisso, né? De colocar a mão na bolsa e conseguir encontrar o que a gente precisa sem olhar, né? Porque a gente tem uma capacidade discriminativa muito refinada nas nossas mãos. Então, eu consigo perceber formato, né? As formas, por exemplo, de um objeto só com minha mão, né? Isso é a minha capacidade discriminativa. Então, eu consigo discriminar sensações. E a praxis, que é a nossa capacidade, basicamente, de agir no mundo, né? Que a gente conseguir olhar algo e ter ideias do que a gente pode fazer com aquilo, de ter novas ideias, né? Frente a algo que te aparece, você conseguir variar ações motoras, você conseguir planejar motoramente o que você precisa fazer e, de fato, você conseguir executar algo, né? Então, eu posso olhar um lápis e pensar que aquele lápis pode ser um telefone, eu posso fingir que aquele é um peão, eu vou criando ideias do que fazer com o mesmo objeto, é uma capacidade muito cognitiva, né? Então, a gente tem uma ação cognitiva antes do movimento, né? Então, tem muitas crianças que têm o quadro da disfunção de integração sensorial. Eu digo crianças porque é da minha prática, mas Sim. Muitas pessoas que têm, né, quadros de dispraxias, que a gente chama, que tem impacto a nível motor, né? Então, podem ter um movimento mais desengonçado, um movimento não tão refinado, uma dificuldade de integrar esse corpo, né? E aí a gente vê essa dificuldade aí para andar de bicicleta, para correr, para esportes. Nessa parte mesmo, né? Tipo, da bicicleta, do patins, de conseguir dançar, né? Uhum. Acompanhar o que todo mundo tá fazendo. Tá indo para um lado, o outro tá indo pro outro, né? Equilíbrio também entraria nessa parte também. Sim.
O equilíbrio, ele é uma função que vem da nossa base ali de sistema vestibular, proprioceptivo, e muitas pessoas que têm um prejuízo aí a nível desses sistemas pode ter dificuldade de se equilibrar, né? Isso pode estar relacionado, assim, aquelas pessoas, principalmente no autismo a gente vê muito, né? Que a gente fala, é tão desastrado, porque vive se batendo, vive roxo, ou vive quebrando as coisas. Sim. Podem ser crianças e, né, adultos, adolescentes que acabam tendo dificuldade de esquema corporal, inicialmente, né? Então, a gente tem ali um sistema tátil, um sistema proprioceptivo um pouco mais falho, que gera uma dificuldade de você ter maior consciência corporal, né? Então, ter noção de onde esse corpo está no espaço, do seu limite desse corpo no espaço. E muitas vezes as queixas são exatamente essas. Então, tem um movimento mais desengonçado, coloca a roupa de qualquer jeito, não percebe que a roupa tá caída ou que a roupa tá torta, né? Então, tem dificuldade muitas vezes de se vestir, né? De perceber esse corpo no espaço também. Muito, muito por essa base da praxis, que vem de uma base de planejamento motor, que vem de uma base de esquema corporal, e que quem é responsável por isso são 2 dos sistemas sensoriais que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então, pode ser, inclusive, né, acho que até respondendo a tua primeira pergunta, pode ser, inclusive, que essa pessoa tenha uma dificuldade de planejamento motor, de praxis, e também tenha um quadro de uma hiperreatividade, né? Então, também não tolere sons, por exemplo, também tenha dificuldade de sair e ir num aniversário, escutar as palmas, né? Porque isso a desregula. Então, quando a gente fala da disfunção de integração sensorial, ela pode realmente ter um impacto em várias áreas da vida. Porque a gente percebe muito, assim, nas questões do autismo, que a pessoa, ela até quer estar nos lugares, né, e tal. Mas ela não consegue mesmo, pelo conjunto de informações que tem naquele lugar para dar conta tudo ao mesmo tempo, né? Então, às vezes é o barulho, é o cheiro, é um monte de gente falando ao mesmo tempo e tal. Aí a gente vem pro autismo, né? Que a gente vê isso muito. Cara, é muito mais fácil você, acho que, perceber na pessoa autista, né? E nas questões, assim, de TDAH, de altas habilidades, é também muito visível isso ou se manifesta de uma forma um pouco diferente do que a gente vê no autismo, assim? De certa forma é diferente, né? Quando a gente vê até pensando em prática clínica, né? A gente tem muitos estudos também, e eu gosto de falar de prática clínica porque é o que a gente observa no nosso dia a dia, né? Geralmente as crianças com altas habilidades são crianças que têm a tendência a apresentar os quadros de hiperresposta, que são as crianças que percebem as informações sensoriais de uma maneira um pouco mais reativa, né? Então, elas têm uma maior sensibilidade, né? Então, geralmente nos quadros de altas habilidades de superdotação, são os quadros em que a criança tem praticamente todos os sistemas hiperreativos, ou seja, elas não gostam de sons, não gostam de cheiros, não gostam de toque, não gostam de movimento, tem medo de altura, então todos os quadros para hiperreativos, né? E não necessariamente aquela criança que, às vezes, em outros quadros, né, ou independente, né, de diagnóstico, vai apresentar, às vezes, um quadro de uma hiporresponsividade, que a gente chama. Então, a gente observa, sim, tanto em teoria quanto em prática, por exemplo, crianças com altas habilidades têm essa tendência aos quadros de hiperreatividade, né, que é esse processar de uma maneira muito exacerbada as sensações, e também dos quadros de TDAH, geralmente associados aí ao quadro de defensividade tátil, uma agitação, um nível de alerta muito alterado, um nível de atividade que não está adequado à demanda do ambiente, né? Então, quando a gente fala de nível de alerta, né, nos quadros de TDAH, a gente precisa investigar muito o que é sensorial, o que é uma dificuldade de processar as informações do ambiente e o que é fisiológico. Então, porque eu ia dizer que no TDAH, então, deve ser mais difícil ainda de você ter essa distinção, né? Porque o TDAH, por natureza, ele já é uma pessoa muito inquieta, né? Ou não, se a gente pegar o TDAH lá é hiperativo, né? Sim. Então, você já é criança que não vai conseguir ficar muito quieta, né? Exato. E por isso que é tão importante a gente fazer uma investigação muito minuciosa, porque existem casos que, sim, a integração sensorial ela vai tratar porque é de uma base sensorial, que também está corroborando ali para aquela necessidade daquele corpo se movimentar, mas muitas vezes é fisiológico e apenas o medicamento ou realmente o tratamento com o neuro que vai direcionar, porque é um problema fisiológico, né? Então, quando a gente... Aí entra bem no tema, né? Não é sensorial, Exato. É fisiológico, por exemplo. Exato. E às vezes existem já comportamentos, né, que já foram aprendidos ou que são reforçados também pelo contexto, né? Contexto, eu digo, casa, escola, terapia, né, ambiente, amigos. E muitas vezes a gente precisa sempre olhar, não só falando de TDAH, né? Quando a gente está olhando para um problema de desempenho ocupacional, a gente precisa olhar muitas vezes o que pode ser daquela pessoa, o que é do ambiente, né? O que é realmente da ocupação, a demanda daquela tarefa está realmente adequada
ao que aquela criança dá conta, aquela pessoa dá conta, porque às vezes a gente recebe muitas vezes crianças, assim, de 2 anos e meio, 3 anos, assim, não recorta, não faz as atividades de recortar. E eu respondo pra escola, sim, nem era esperado ainda que ela recortasse com toda essa maestria que você tá esperando, né? Às vezes a criança nem tem habilidades ainda para aquilo que estão exigindo, né? Então, às vezes, o problema está na demanda que está sendo ofertada, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante da gente considerar. Eu acho que cada vez as crianças vão mais cedo pra escola, e aí, cada vez mais, elas já vão sendo introduzidas a conteúdos que talvez ainda não, talvez não, muitas vezes, não é a idade ainda, né? Sim. Então lá, 4, 5 anos, a criança já tem que começar a ler, né? E, tipo, a criança vai pra ler lá com os 6, né? Então, parece que a gente também acelera muito um pouco esse desenvolvimento da criança, daí ela não tem maturidade ainda pra perceber esse corpinho, né? Exato. Porque é maturidade mesmo, percepção aos poucos, né? Então, também, aí você pode começar a dizer que o problema é sensorial, ou que é outra questão, mas não, peraí, acho que é só estamos no tempo errado, estamos no time errado, né? Exato, eu acho que até isso, né, o tempo de permanência sentada, né, pegando o gancho da escola, né, então a criança não permanece sentada, e a gente vai investigar, às vezes, o tempo de exigência realmente está desproporcional ao que uma criança daria conta, porque às vezes está na fase de exploração do ambiente, né, precisa de movimento realmente para dar conta depois de fazer uma atividade de concentração, uma atividade de tempo sentado, como pode ser que uma dificuldade de permanecer sentado, seja na escola, ou seja para comer uma refeição com a família, pode ser por uma questão sensorial, então pode sim ser devido a um quadro de disfunção, pode ser por uma questão de comportamento, pode ser por uma questão, né, de dificuldade de comunicação, né? Então, são N possibilidades aí que justificariam o mesmo comportamento, digamos assim. A gente está olhando para um comportamento da criança que é não dar conta de ficar sentada. E aí eu preciso investigar o porquê disso, né? Então, a gente precisa, e eu gosto de bater nessa tecla, a gente precisa investigar, a gente precisa trocar com os pais, com a escola, com todos os profissionais, porque a gente precisa entender de onde vem essa base. E a gente só vai, de fato, conseguir entender se a gente investigar da maneira apropriada, né? Com os profissionais capacitados para isso. Até quando você fala ali, né, tipo, por exemplo, muitas vezes a gente vê a pessoa tendo uma crise, que a gente fala, né? Não aguenta mais e explode ali, ou tem uma crise, às vezes, muitas vezes até agressiva, ou de choro, ou de não conseguir ficar ali. E ela nem sabe, enquanto a gente ainda não investigou e não sabe nada ainda, ela nem sabe de onde vem aquilo. Porque a criança, muitas vezes, é aquilo que você falou. Por mais que ela seja verbal, ela às vezes não sabe ainda nomear ou explicar o que está incomodando ela, né? E aí a gente volta de novo, que daí tem a mania de se taxar só que a criança, que o problema é de educação, ou que o problema é de comportamento, só. Quando tem um fundo também ali sensorial. Sim. Sim, muitas vezes é o gatilho, né? Muitas vezes é o gatilho, muitas vezes já teve experiências antigas, né, que foram desconfortáveis, né, que foram traumáticas muitas vezes também. Então, até pela perspectiva da crise, né, a gente precisa entender esse contexto e, como você disse, mesmo verbalizando, não consegue entender de onde veio, só realmente veio uma resposta desproporcional àquela situação. Mas é importante também a gente entender, né, enquanto contexto daquela criança, daquela pessoa, a demanda do ambiente, porque às vezes a gente consegue reduzir informações visuais daquele ambiente, informações auditivas, né? A gente consegue evitar que aquela pessoa seja extremamente tocada se ela não dá conta, né? Eu consigo, às vezes, oferecer algumas estratégias enquanto ambiente, enquanto contexto, que vão amenizar, né, aquela possível situação. Óbvio que às vezes a crise acontece, ninguém estava preparado para isso, ninguém sabia, mas se a gente começa a falar mais, se a pessoa que tem o quadro começa a se entender melhor, e eu gosto muito de explicar para as crianças o porquê que elas estão fazendo terapia. Óbvio, com as palavras que elas entendem, né? O porquê que elas estão lá. E até no processo de alta, né? Eu gosto de sentar com os pacientes e falar: lembra que a gente sentou, que eu te expliquei que você ia aprender a brincar, que você ia aprender a escovar seu dente sozinho, a se vestir sozinho, que você ia dar conta de participar do aniversário do seu amigo. Olha, você conseguiu, né? Porque acho que é importante a gente entender e as pessoas entenderem. Tudo bem, fazer a integração sensorial é muito divertido, é uma sala muito legal, tem muitos recursos. Mas a criança saber quais são as suas próprias dificuldades, entender de onde vem, para elas não se sentirem diferentes, não se sentirem estranhas, não se sentirem que o problema é com elas, porque muitas vezes o problema está no ambiente. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente considerar. Aí eu acho que toca muito na questão da escola, né? Porque em casa, a criança está mais segura. Ela já tem os espaços dela mais de segurança, assim, né? Eu acho que o que mais pega ainda é a hora da comida nas casas, assim.
não quer comer e tudo mais. Mas quando você sai para ambientes diferentes, ou vai num shopping, ou vai numa festa, mas a escola, pensando, você tem que ficar ali com várias crianças ao mesmo tempo, você não tem como saber qual é o comportamento daquelas outras crianças. Então, às vezes elas gritam, às vezes elas dão risada, elas, né, tem barulho lá do recreio, e essa criança, às vezes, ela não vai entendendo o que está sobrecarregando, né? Vai vindo uma sobrecarga nela, e nem os professores, muitas vezes, estão preparados para entender. Então, a gente escuta muito crianças que têm alguma crise dentro da sala de aula, de sair, às vezes, correndo, ou de jogar as coisas, ou colocar a mão no ouvido, acho que é o que eles mais... É o mais fácil de perceber, né? Mas, assim, essas outras a gente não consegue entender. E a escola, eu acho que ainda não está preparada, Marina, no sentido de, parece que não tem o espaço para que essa criança se... e daí a gente vai também, acho que falar só um pouquinho disso, de como que eu consigo me equilibrar, né? Eu vejo que eu vou explodir a qualquer momento. E como que eu faço para não acontecer isso, né? Então, eu não vejo muitas escolas com um cantinho sensorial, ou que a professora entenda, não, sai um pouquinho da sala, né? Ou permita usar mesmo os abafadores. A gente vê muitas vezes professor reclamando porque a criança está usando abafador. E tem lá o laudo falando que a criança pode usar. Ou tem o laudo que a criança pode, tipo, morder ou ficar, né? E mesmo assim ainda não é respeitado. Né? Então, eu acho que a escola ainda tem que também entender mais esse processo. Sim. Não só da criança com laudo, porque a gente está falando da criança com laudo. Mas tem muita criança que não tem laudo e tem questões que a gente sabe. Com certeza. E muitas vezes as crianças com diagnóstico, com laudo, são crianças que às vezes fazem terapia, que a escola tem acesso aos terapeutas, né? Mas hoje, infelizmente, a gente ainda vê muitas escolas fechadas a esse contato, né? São profissionais que estão ali dispostos a ensinar, a orientar, né? Hoje a gente sabe que algumas crianças têm, né? Têm o direito e elas têm acesso a acompanhantes terapêuticos, mas tem crianças que não têm, né? Então, quanto mais se fala, mais se entende, né? Hoje a gente vê, sim, casos de sucesso, escolas extremamente parceiras, mas a gente tem uma experiência positiva no ano seguinte já não é a mesma coisa, né? Então, a gente sempre fica numa sinuca de bico também nessa questão de orientação para os pais, né? De qual escola ir, como seguir. Então, nosso papel é exatamente também ofertar essa educação para os profissionais, né? Ensinar. Hoje, a gente vê algumas escolas que conseguiram selecionar alguns espaços sensoriais, né? Que estão abertos, mas a maioria ainda não está, a maioria não entende. Mas hoje, infelizmente, a gente vê até esse movimento de algumas escolas já começarem a encaminhar as crianças para terapia por perceberem algumas dificuldades que estão sendo vivenciadas dentro do contexto escolar. Então, quando a gente está falando sobre um contexto que a gente, né, a gente não tem controle, né, a criança não tem controle do que pode acontecer, uma criança pode chorar, uma criança pode bater, pode ficar cutucando ela, isso pode incomodar, né, então, quando a gente diz desse processo, assim, de como que a criança pode se autorregular, como ela pode buscar esse processo de regulação sensorial, é óbvio, isso é muito individual, né, isso serão estratégias alinhadas, né, de acordo com o perfil daquela criança, o perfil daquela pessoa, o perfil sensorial, as necessidades, os potenciais, as barreiras que ela tem. E muitas vezes a gente tem a possibilidade de ter dietas sensoriais, que a gente diz, né? Então, são orientações, são protocolos de atividades e de momentos de autorregulação. E para isso a pessoa precisa se autoconhecer, ela precisa ter vivências e ela precisa desses profissionais capacitados que vão conseguir exatamente determinar, né, o que pode vir a regular, né? Esse momento, né? A gente antecipar que isso gere uma crise. Então, conseguir identificar o que do ambiente pode te desregular é importante. Mas se a pessoa não tem essa capacidade sozinha, seja pela idade, seja pelo quadro, é responsabilidade do cuidador, é responsabilidade da escola, é responsabilidade dos pais, né? Dos profissionais, estarem extremamente atentos, né? A tudo que pode estar por trás. Então, as reuniões de equipe que a gente diz, né? Que é tão importante, escola, terapia, casa, são nesses momentos que a gente vai conseguir determinar, discernir exatamente o que está por trás e quais serão os passos a serem dados para que a gente evite qualquer situação desconfortável para a criança, né? Então, proporcionar enquanto ambiente, enquanto contexto, né? A gente tem esse papel, né? Acho que isso é bem, bem importante. É, bem, bem, bem importante falar isso mesmo, assim. E aí a pessoa, vamos falar, recebeu lá o diagnóstico de que ela tem que fazer a integração sensorial. Como que funciona, só para as pessoas também entenderem um pouquinho, assim, desse processo? Criança, que você falou, né? É bem divertido, uma sala... E é realmente, né? Tinha tirolesa, escalada, um monte de negócio pra você ficar se balançando. Mas
Gente, uma maravilha. As crianças chamam de parquinho, né? De parquinho. E aí era, tipo, pra sair, era um sacrifício. Se metia embaixo de uma escada, né? Não queria ir E embora. não quer sair. Mas... E aí, muitas vezes, as pessoas que vêm, as leigas, e até a gente quando tá conversando, mas como que o parquinho vai ajudar a criança a se equilibrar, né? Sim. Ou se autorregular, né? Sim. Onde que eu vou achar? Que isso, né? Sim. Eu acho que é bem relevante a gente entender, né, o que é uma sala de integração sensorial, né? A gente tem uma medida de fidelidade, inclusive, por trás, né, para a gente realmente estar ofertando a terapia de integração sensorial de IES. Então, tudo é assim, milimetricamente planejado para a gente conseguir ofertar com segurança, né, todo o processo da intervenção. A sala de integração sensorial, ela é um ambiente sensorialmente enriquecido, né, com oportunidades, né, de oferta de estímulos sensoriais específicos, principalmente esses que eu comentei com você, né, que é do sistema tátil, do sistema vestibular e do sistema proprioceptivo. Então, por isso que a gente tem muita massinha, muito slime, né, muita areia, piscina de bolinhas, a gente tem muitos balanços para ofertar movimentos, que são os estímulos vestibulares, e balanços e equipamentos suspensos de todos os tipos, e a gente também tem muitas oportunidades da criança fazer força ativa, né? Então, são bolas pesadas, são coisas muito para empurrar, para subir, para puxar, escalada, tirolesa, porque são oportunidades sensoriais que são ofertadas dentro da sala de integração sensorial. E acho que além de olhar uma sala de integração sensorial e entender, nossa, mas como que isso vai ajudar a criança que não tolera o toque, né? A integração sensorial, né? O terapeuta ocupacional responsável pela intervenção, ele vai, juntamente com a criança, né, se envolver no brincar. Então, através do brincar, né, das atividades que são significativas, das atividades que vêm com a motivação da criança e que o profissional consegue ofertar os estímulos sensoriais, né, de uma forma balanceada ali no que ela precisa, isso vai ser visto por quem está de fora, às vezes né, os pais que estão acompanhando a sessão, quando a gente vai, né, dar o feedback da sessão, a gente fala, a criança brincou, a criança fez isso, mas peraí, tá vindo aqui para brincar? Tá vindo aqui num parquinho? E é exatamente isso. Quem vê de fora tem que ver isso, né? O que acontece lá dentro, o raciocínio clínico do profissional que é capacitado, né? É exatamente que a criança entenda que ela está brincando, ela realmente acha que ela só vai lá para brincar, né? E que os pais, as pessoas que estão de fora, realmente vejam a magia do brincar acontecendo, porque vai ser através do brincar que a gente vai ofertar os estímulos que aquela criança precisa, na intensidade que ela precisa, na graduação da atividade que ela precisa, com a motivação que ela precisa e, óbvio, né, estabelecendo ali uma aliança terapêutica junto com a criança. Então, se estão achando que é só brincadeira, que é só um parquinho, que bom, eu sempre falo, a gente conseguiu. Sucesso, era isso mesmo que tem que ser observado. Óbvio que o que tem por trás é muito raciocínio clínico, né? Até porque terapia para criança tem que ser uma terapia que a criança queira estar na terapia, né? Sim. Porque é tão difícil já você conseguir levar as crianças que vão, geralmente fazem horas, não só de TO, né? Fazem de mais profissionais, assim. Então, se você vai para um lugar que é chato, já é difícil pro pai chegar com aquela criança ali. Aí vai entrar chorando, daí não vai querer estar. Sim. Então, tem que ser realmente um lugar lúdico, eu acho. Pelo menos eu acredito nisso, né? Que a criança tem que se sentir bem, seja qual for o tipo de terapia, mas ela tem que se sentir em um lugar que, eles estão me entendendo, estão falando a minha língua, né? Sim, elas têm que se sentir, elas precisam se sentir motivadas para a intervenção, né, para estar ali. E esse é uma das premissas da integração sensorial, né? Sem a motivação intrínseca, é óbvio que algumas crianças, por N razões, podem ter dificuldades de motivação, às vezes até por quadros específicos, por deficiências intelectuais, mas a gente consegue sim identificar o que do ambiente, o que aquela criança gosta, por mais que seja uma interação, às vezes muito básica, através de estereotipias, né? A gente consegue encontrar um caminho de conexão com a criança. E a gente vai precisar investir nisso muitas vezes no começo, para daí a gente conseguir, aos poucos, né, evoluindo, né, pensando ali num processo de intervenção. Mas a gente tem que identificar esse processo de conexão. E vai ser por esse vínculo terapêutico, né? Então a gente precisa vincular com a criança, a gente precisa estabelecer essa aliança com a criança. Né? Isso demanda muito do profissional, dessa leitura dessa cultura familiar, a leitura dessa criança, a leitura do perfil sensorial dela, a leitura dos comportamentos, da forma como ela se comunica, né? Porque a gente tem crianças, desde crianças que não são verbais até crianças que conseguem se expressar super bem, né? Com diferentes diagnósticos, né? Então, vai muito do profissional conseguir identificar qual vai ser a forma de comunicação com aquela criança, qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para acessar essa criança. Sim. Ô Marina, e o que você vê hoje, assim, que você diz, até quando a gente estava conversando, definindo o tema, né? O que você vê hoje que é atrelado ao
a parte sensorial, mas que não é, assim. A gente até falou por cima, mas o que você mais percebe, assim? Geralmente, tanto por relatos de escola e de pais, né? Geralmente, questões da alimentação, muitas vezes a gente vê que a criança já está num processo de uma rigidez e não é sensorial, né? E eu acho que, além da alimentação, o fato das crianças não se engajarem em atividades, ou seja, não pararem sentadas, precisarem de movimento, muitas vezes pode ser sim por uma questão sensorial, mas às vezes é o sensorial que eu digo, esse sensorial que é conhecido pelas pessoas é o sensorial exacerbado, né? Então tá muito sensorial, tá percebendo tudo ao mesmo tempo. Mas muitas vezes pode ser por sim uma questão de disfunção de integração sensorial por uma perspectiva da praxis, que é uma baixa ideação, que muitas vezes não é visto, né? Mas podem ser por questões de comportamento também. Então, assim, na prática, quando chegam essas demandas, óbvio, eu sempre falo, a gente acende o alerta, mas a gente precisa investigar a fundo, né? Porque às vezes um não engajar numa atividade pode ser por uma questão de motivação, pode ser por uma questão intelectual, cognitiva, pode ser realmente por uma dificuldade de entender a proposta daquela atividade, né? Então, geralmente acaba aparecendo isso, a gente levanta o alerta e a gente precisa investigar para exatamente determinar o que pode ser. Até você falou, vamos voltar só mais um pouquinho ali na alimentação. Você falou uma coisa que eu acho que é bem importante também a gente salientar. Que muitas vezes a criança também não tem acesso a muitos tipos de alimento, né? Então ela acaba comendo. Ah, meu filho não come salada, mas você come salada? Você tem isso na sua casa? Eu gosto muito do Carlos Gonzalez lá, que ele fala, né, que se você não quer que teu filho coma porcaria, você não tem que ter porcaria em casa, né? Porque a criança só tem acesso àquilo se alguém foi lá e deu para ela. E então, às vezes, também a gente vê um pouco disso, assim, de você dar acesso a pouca variedade já desde pequenininho. E aí eu vou crescendo, me acostumando com aquilo, né? E aí depois, quando vem, sei lá, tem algum problema nutricional, alguma coisa, eu quero inserir, eu não consigo. E aí, não, então é alguma coisa que essa criança tem, né? Mas às vezes é só mudar a rotina, a dinâmica da sua própria casa, né? Sim, quando você trouxe, né, dos pilares da alimentação, né, é sensorial, é comportamento, tem as questões biológicas, né, mas eu acrescentaria ainda a questão contextual, né, essa questão de contexto, né, a família, porque a gente precisa entender que às vezes o caminho que levou a criança a estar tão restrita teve impacto de tudo isso junto, né? Uhum. Podem ser questões biológicas, sensoriais, de comportamento, mas também da família, né, tanto da oferta como do forçar, como a gente comentou, mas muito também da família entender qual que é o seu papel, né? Então, às vezes a criança, ela quer pular a refeição para acessar o chocolate, por exemplo, e aí deixa 1, 2, 3 vezes, a criança já entendeu o funcionamento disso dentro de casa, né? Então, a família também, às vezes, não percebe o impacto que ela também pode estar gerando nesse contexto, né? E a gente não está falando de culpa, a gente está entendendo como são fatores que interferem, né, num processo de uma refeição, num processo, né, de um repertório alimentar mesmo, né? Porque às vezes a família nem tá, ela tá tão acostumada daquela forma que ela nem percebe que tá sendo prejudicial para a criança, né? Aí, e às vezes você escuta, não come nada, é muito triste para comer em casa, não sei o quê. Daí vai na casa, às vezes joga com o amiguinho, ou na escola é diferente, não, na escola ele come tudo. Sim. Aí você começa a pensar, não, mas peraí, né? Alguma coisa não tá fechando. Sim, e pode ser, e aí a gente já levanta 2 hipóteses muito simples. Pode ser sim que a criança, ela vai entender que em casa ela consegue manipular e ela vai ter acesso só ao que ela quer. E aí quando ela tá num outro ambiente, socialmente ela, ok, vou tentar provar isso aqui, e aí tá tudo bem, eu gostei, e aí ela vai permanecer com esses comportamentos diferenciados. Mas pode ser que uma criança tenha um comportamento tão rígido que ela só vai comer certo tipo de alimento num ambiente e ela não dá conta de comer esse alimento em outro ambiente. E aí a gente tá falando sobre um quadro que demanda de uma intervenção, né, dentro da psicologia, dentro da análise de comportamento aplicado, porque a gente tem um processo já de uma rigidez muito bem estabelecida, né, mas muitas vezes é sim por uma questão da criança perceber o que ela pode com quem ela pode, né, de testar ambientes. E, obviamente, a gente sempre vai buscar pela segurança, né? E eu sempre falo para os pais nas devolutivas, assim, quando a gente tá conversando e fazendo reuniões. Eu fui uma criança com seletividade alimentar, né? Eu passei por esse processo, eu sei o quão difícil é você aceitar um alimento novo, o quanto você estabelece padrão de, isso aqui eu não como, eu nunca nem provei, não, isso aqui eu não como, eu não vou provar, e não, você pode dançar na minha frente
pode vir aqui o papo, eu não vou comer esse alimento, né? Porque você vai se restringir e você aceita aquilo como verdade absoluta, né? Então, quebrar esse processo é um passo muito importante, mas precisa ser respeitoso, né? Mas aí você observa que nas crianças neurotípicas, elas têm um período com a seletividade, ou isso também vai acompanhar se não for observado? A gente tem... Porque a gente tem aquilo também, que às vezes a criança tem um período que ela não come nada, e daqui a pouco ela começa a comer. Sim. Logo depois do processo da introdução alimentar, né, a criança ali com 1 ano e meio, 2 anos, pode apresentar um quadro da seletividade, que pode ser visto como um quadro de seletividade, mas na verdade é um processo em que a criança está experimentando e está percebendo as suas preferências alimentares, né? Então ela vai negar alguns alimentos, mas é esperado que isso passe, né? É esperado que ela vá incrementando e vá aceitando novos alimentos. Então é importante nesse momento não se desesperar, continuar ofertando, né, os alimentos e começar a perceber se existe uma recusa muito específica com relação a texturas, com cheiros, com aparência de alimentos, porque aí pode já ser um sinal que vai demandar já um esforço maior, né, de buscar às vezes até uma ajuda profissional, mas às vezes é um processo que passa 1, 2 meses, tudo bem, a criança já está aceitando esses alimentos novamente. Mas você tá falando um pouquinho de tempo, né? Crianças pequenas e um tempo muito curto. Porque senão daí também a gente fica, não, mas daqui a pouco ela come, e exato, daí não faz nada. Exato. E até a gente entender a gente enquanto contexto, mas será que eu realmente estou ofertando feijão suficientemente durante as semanas ali para a criança estar tendo acesso e ter a oportunidade de experimentar, né? Então, é muito relevante a gente considerar isso. E pensando num quadro de seletividade alimentar, né? Quando a criança apresenta um repertório restrito, de qualquer forma a gente precisa ficar em alerta, né? E a gente pode buscar um profissional, nem que seja só para descartar e falar, não, tá tudo bem, porque às vezes numa primeira sessão que um profissional oferta o alimento, a criança já aceita e você vê que realmente era só um processo de exposição ao alimento. E aí a gente faz orientações aos pais, né? Então, na dúvida, eu acho que sempre a primeira opção é buscar ajuda, buscar informações, né? Conversar com nutricionistas, pediatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, para você conseguir pelo menos descartar e não ver como uma preocupação, né? Mas o profissional vai conseguir identificar em que ponto que está. Se é só realmente uma preferência que está sendo né? Tá aparecendo ali pela... né? A criança se expressando também. A gente sabe que os 2 anos a criança vem com força para mostrar o que ela quer ser nesse mundo, as vontades. Ou se não, realmente, existe uma base sensorial por trás, ela tá tendo uma restrição muito específica de alimentos. E aí a gente precisa começar o quanto antes, né? A intervenção precoce, ela é a chave nesses casos. E até quando você fala dos 2 anos, na verdade, não é só na alimentação que a criança vai estar super em tudo, né? Às vezes a criança vai estar... E pode ser confundido nesse Não quer nesse colocar período. roupa, não quer tomar banho. Só quer usar esse, Exato. né? Quer comandar. Então, é importante a gente também entender o que é esperado da infância, o que é, né, já do próprio desenvolvimento, né? Então, o acesso à informação, ele é sempre válido porque a gente consegue entender, né? Consegue ofertar para a criança o que ela precisa. Às vezes ela precisa explorar, às vezes ela precisa de limite, às vezes ela precisa de acolhimento, né? E a gente tem que saber o que ela precisa naquele momento. Sim. Acho que a gente falou bastante coisa bem importante, assim. Não sei se lembra de mais algum tema que a gente possa... Você acha assim, não, tem que falar mais disso que a gente não falou, assim. Ou acho que a gente englobou bem, né? Com certeza. Eu acho que quando acho que a gente conversando sobre os temas, eu acho que tanto você como vivência, né? Enquanto mãe, enquanto profissional, quanto a gente vê que uma dificuldade, ela pode ter várias razões por trás, né? Ou mais de uma, inclusive. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Hoje a gente vê que muitas pessoas falam, isso é sensorial, aquilo é sensorial. A gente, às vezes, até ouve alguns absurdos enquanto profissionais, né? Então, é muito importante a gente buscar ajuda profissional, tirar as dúvidas, não ficar com nenhuma dúvida, né? E tentar entender ao máximo de onde está vindo aquela dificuldade, para a gente conseguir ajudar de fato a criança, porque a intervenção vai ser diferenciada, né? Então, eu acho que esse é um tema muito relevante, né? Assim, o acesso à informação, a informação adequada vai te trazer um resultado com certeza muito mais rápido também. E aí você falou também mais um pontinho assim que eu acho que é bom a gente deixar para frisar nesse final, que é cada criança vai ter suas particularidades ali. Então, às vezes, o que para um vai ser mais na parte tátil, outro vai ser mais no vestibular, outro vai ser... Ou, né? Então, para pensar que às vezes, eu vou só copiar o que a outra mãe tá fazendo lá. Sim. Ou por que ele já recebeu alta e meu filho ainda não recebeu, né? Sim. Então, é um processo, né, Marina? Acho que é bem importante falar que qualquer terapia, qualquer intervenção que você faça é um processo e você tem que manter a calma.
você como mãe, como pai ali, para você também não passar essa ansiedade para a criança. E tem que acreditar muito, procurar bem isso, né? Procurar bons profissionais e acreditar no trabalho daquele profissional. Sim. E não ficar se comparando, né? Com a Com outra, certeza. com outra criança, com outra mãe. A gente vê isso muito nos processos de alta, né? Os pais, eu não vejo a minha hora, eu quero minha hora chegue também. E a gente entende como é esse processo, né? Eu acho que a gente sempre começa o processo de avaliação já pensando nesse momento da alta. E quando ele chega, ele é tão prazeroso para os pais quanto também é pra gente, né? E eu acho que o ponto que você traz, isso de ter calma, de ter paciência, eu acho que se você se sente seguro, se você vinculou com aquele profissional, você tem que ter um espaço para tirar suas dúvidas, né? E tire todas as dúvidas. Nenhuma dúvida é burra, nenhuma dúvida ela é irrelevante para o processo, todas são. E quanto mais informações a gente tem dos pais, mais fácil é da gente saber como conduzir, então, nas reuniões, a gente exatamente falar na linguagem que aquela família está precisando naquele momento, né? Então, eu sempre falo, é um casamento, né? Entre terapeutas e família, a gente precisa estar a par de tudo que está acontecendo e a gente, sabendo das dúvidas, sabendo das dificuldades, entendendo que aquela criança, ela faz parte de um sistema. E a gente precisa estar dentro desse sistema também. Esse sistema precisa confiar na gente, né? Então, acho que buscar bons profissionais, né? Buscar tirar suas dúvidas, acho que são dicas de ouro, assim, né? Nesse processo de investigação. Porque você vai confiar naquele profissional e o profissional capacitado, se não é da área dele, ele vai fazer o encaminhamento adequado, ele vai saber o momento de puxar a orelha da família e falar, olha, eu preciso que vocês façam também aqui, né? Isso aqui também compete a vocês, porque às vezes só a terapia, ela não vai ser suficiente, às vezes não, né? Ela sempre precisa de um apoio da família, precisa de um apoio da escola. Então, eu acho que estabelecer uma boa relação, né, entre terapeuta e família vai ditar muito o processo de intervenção. Eu acho que é bem isso, assim. Se você ficar também só esperando que só a terapia dê resultados, pode ser que você se decepcione, porque vai dar resultados ali geralmente é 2, 3 sessões por semana, a maioria dos casos, né? Sim. Mas você tem que levar isso também para sua casa, porque não adianta você fazer uma coisa. Por isso que é bom e é importante conversar com o profissional, porque senão ele tá fazendo uma coisa ali dentro e você tá fazendo outra totalmente diferente em casa, né? Sim. Então, ter um plano, saber o que realmente aquele profissional tá trabalhando ali, o plano individualizado daquela criança é bem importante, assim. Nossa. Pra gente ter bons resultados, assim. E quero agradecer por você vindo aqui. Trouxe muita informação, esse é um tema muito rico mesmo, assim. Acho que vai ajudar muitas famílias, muitos pais que ficam perdidos. E a gente tem que trazer o tema para as pessoas conhecerem, saberem do que a gente está falando, né? Com certeza. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Ele é muito rico. Eu acompanho há muitos anos, né? E eu sempre indico o seu trabalho, sempre indico sua página, né? O seu canal, porque eu acho que são informações tão ricas que você traz na sua vivência, tanto quanto profissional como mãe, né? E eu queria te agradecer pela oportunidade de falar. Estou à disposição para quem tiver dúvidas também, né? Acho que dúvidas vão surgir e a gente tem que perguntar mesmo. Nenhuma pergunta é burra, vamos perguntar e, né? Acho que a gente precisa desmistificar mesmo o que é sensorial, o que não é, quem que precisa de ajuda, quem que não precisa, né? Então, estamos à disposição. Até porque quem não precisa, às vezes, ele só precisa saber o que ele tem que fazer, né? Exato, Porque exatamente. ele tá perdido ali pensando, será que eu também preciso, meu filho precisa? E às vezes só precisa dessa orientação, olha, nesse caso é só isso, ou é aquilo. Então, exato. O caminho é esse, né? As evidências trazem que esse é o melhor caminho. E a gente também, né, enquanto sociedade, a gente entender, né, pelo que o outro pode estar passando e como a gente pode ajudar, né? Como a gente pode, às vezes, identificar questões do ambiente que são simples, a gente, enquanto contexto atitudinal, de atitudes mesmo, né? O quanto a gente pode, muitas vezes, facilitar a vida de alguém que tem um problema de sensorial, um problema de comportamento, um problema de comunicação, né? Então, a gente, enquanto, né, seres humanos mesmo, né? Eu acho que quanto mais informações, mais a gente consegue, né, se ajudar, né? Ser ponte um pro outro também, né? com certeza. Obrigada, Marina. Obrigada. Tá aqui embaixo todas as redes sociais da Marina, principalmente o Instagram, né, que vocês trabalham bastante lá. E na clínica também tem outros profissionais, né, Marina? Sim. Não tem só TO, né? Não, temos psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia. Então, vou deixar aqui as redes sociais e qualquer pergunta que vocês tiverem, ou coloca nos comentários, ou manda mesmo para mim ou para Marina, que aí a gente encaminha para ela responde para vocês. E quero agradecer para vocês que ficaram até aqui com a gente, dizer que semana que vem tem mais um episódio, então você se inscreve no canal, aciona aí o sininho, né, gente, para saber que vai ter vídeo novo. E é isso. Quero agradecer, beijo grande e até o próximo episódio.